Para mim, os anos 80, que acabaram sendo apenas o início da minha carreira, para mim foram meus anos 50, ou seja, eu nasci nos anos 50. E musicalmente me apaixonei por Little Richard, Elvis, Chuck Berry e aquela primeira safra de rock and roll. Só que eu só consegui concretizar o meu sonho, que a maioria, ou pelo menos uma boa parte dos adolescentes tem, né, de montar uma banda. Eu só fui conseguir nos famigerados anos 80. Foi bom, foi divertido, foi o início da minha carreira profissional. Mas observo que hoje as pessoas têm uma nostalgia em relação aos anos 80, como se eles tivessem sido muito, muito especiais. Não foram, eu estava lá. E aquele boom de rock só aconteceu porque houve investimento, como se fez depois no axé ou no sertanejo. Houve um investimento maciço por parte das gravadoras multinacionais. De alguma maneira, nós fomos os premiados do momento, né? Tá difícil, penso, para a molecada fazer algo com originalidade. E sem originalidade, a mim particularmente não interessa. Não me interessa ouvir a banda cover do Led Zeppelin. Não me interessa ouvir o cara que é cover de Bob Dylan. Não me interessa, assim, entende? Aquela geração descobriu como fazer as coisas, né? Então, ultimamente, eu não vejo muita bandinha. Nós tocamos no Lollapalooza, cara, sabe? Eu nunca vi tanta banda gringa ruim na minha vida junto. Mas assim, ruim de dar dó. E aquele ar de junk, sabe? Pô, que esforço que eu tô fazendo pra estar aqui. Me aplaudam, sabe? Porque vocês estão tendo a felicidade de me ver. Que só é galgada por uma parcela da crítica e do público a um status de superioridade porque cantam em inglês. Se cantassem em português, velho, o cara ia preferir qualquer banda de pop rock brasileiro. Quando você traça um parâmetro que vai buscar desde o início, você vai ver que muita coisa que acontece hoje jamais existiria se não tivesse sido moldada há 2, 3, 4 décadas atrás. Na sua sina, que me ensina a sentir medo de errar. 8 anos sem gravar um álbum de canções inéditas. Depois do Galope do Tempo, que é meu disco mais recente, eu lancei no final de 2005. Eu não tinha mais para onde ir, musicalmente falando, naquele momento, né? E naquele momento ali, quando o disco saiu 1 ano depois, 2 anos depois, eu não tinha nada para dizer. E eu não gravo discos por gravar discos. Então eu cheguei à conclusão de que a essa altura também não dá mais para mudar minha vaquinha, que ela me acompanha desde que eu comecei. Então o que eu fiz? Ao invés de mudar de vaca, eu mudei só de teta. Entendeu? Aquela minha teta estava gasta já. Eu já estava mamando nela há muito tempo. Aí eu troquei de teta. E surgiu um disco curioso e cheio de detalhes sonoros como eu nunca tinha feito antes. Mas é o mesmo Marcelo Nova. É o mesmo cara. Sabe fazer a coisa certa. Eu não me interesso, é simples assim. Eu não acho graça em saber se alguém levou o cachorro para passear. Não quero saber se alguém comprou um carro novo. Não tenho nenhum interesse em interagir nesse sentido prosaico e banal. Reconheço, evidentemente, a utilidade, né? Eu fecho shows através de e-mails, por exemplo. Mas para eu ficar diante de uma tela, não. Quando eu quero saber alguma coisa, vou no Google e ponho o nome do que eu estou procurando e olho. Mas Twitter e como é? Facebooks e coisas do gênero, eu prefiro ler, eu prefiro escrever, eu prefiro ver um filme. Não tenho vontade de conversar com ninguém. Eu sou muito chato, velho. Coisa é essa que puxa o seu tapete quando você se prepara para voar?
Só o Fim foi uma canção que eu fiz em 86. E se você pegá-la, pegar o tom, a melodia e a harmonia, ela nada tem a ver com Gimme Shelter. Absolutamente nada. Se você pegar a letra, menos ainda. Porém, no refrão, eu fiz uma referência óbvia aos Stones quando eu fiz o Crianças, Isso é Só o Fim. É uma referência óbvia. Tanto que o clipe que foi feito na época começa comigo jogando a capa do Let It Bleed pra cima. Quer dizer, não foi nada escondido e não foi nada surrupiado no mau sentido. Aí, naquele momento lá, eu era o garoto terrível da crítica, né? Mas depois, com o passar do tempo, eu entendi o porquê. Né? Porque naquela época havia toda uma geração de críticos surgindo também junto com as bandas. Né? A faixa etária era mais ou menos a mesma. E eles andavam com as meninas até bonitas, tenho que admitir. E eles fracassaram como músicos antes de serem jornalistas, né? Antes do fracasso. Né? Eles tinham essas bandas. E quem comeu aquelas meninas fui eu. Então eu entendo perfeitamente o bode pessoal para comigo. Uma geração, todo crítico tinha uma banda de rock. Era muito engraçado. O cara gostava de, digamos, a coisa mais obscura de um gueto em Londres. Aí o cara escrevia na Folha de São Paulo dizendo que aquilo era genial. E todas as bandas brasileiras eram uma merda. E a banda que só ele e o namorado dele conheciam é que era espetacular. Meu filho, o mundo encolheu.